Fala aí, padrões, tudo bem? Pedro Paulo aqui e bem-vindo ao meu canal Pensando Alto Filosofia. Não se esquece que esse canal, apesar de ser produzido por mim, ele também pode ser seu. Se inscreve no canal, já deixa o seu gostei para esse vídeo, que eu tenho certeza que talvez seja um dos vídeos mais esperados, né, desde que eu comecei a dar aula de filosofia. Talvez seja a pergunta que eu mais tenho escutado de todos os meus alunos e que eu espero que seja útil para você. A grande questão que a gente vai enfrentar hoje juntos é a questão de como se faz para estudar filosofia. Esse vídeo ele está respondendo ainda aquelas questões que foram levantadas por um desafio que eu fiz no meu Instagram. Se você não me segue no Instagram, eu vou deixar na descrição desse vídeo qual é o meu Instagram. Mas se você quiser já fica aí, Rodrigues PPS, bem fácil de me achar. E a grande pergunta que a gente está fazendo é justamente essa. Pedro Paulo, como é que a gente faz para estudar filosofia? Porque, entenda qual é a questão. A gente vem do ensino fundamental 1 e 2 muito acostumados com aquele estudo que não é muito estudo, né? A gente está muito acostumado com aquele processo de decorar informações para fazer uma avaliação. Então, basicamente, nas disciplinas, ou você deixa acumular o conteúdo para estudar na véspera da prova e no dia seguinte faz a prova, ou então você estuda por repetição, como por exemplo matemática, física, química, que à medida que você vai desenvolvendo exercícios, você vai entendendo, internalizando o método que se utiliza para resolver aquela questão e aí consegue solucionar o problema. Em filosofia, as duas técnicas ou as duas práticas elas serão muito ruins. E explico por quê. Porque a filosofia ela não é propriamente, fica claro que a filosofia ela não é propriamente uma ciência, pelo menos não no sentido moderno que nós temos de ciência. Quando a gente fala de ciência hoje, basicamente nós estamos inspirados ou estamos pensando naquelas ciências que são empíricas, aquelas ciências que nós levamos para um laboratório, que nós podemos demonstrar e que, em certa medida, o seu saber ele é, durante um período, inquestionável e ele é fundamento para que você possa desenvolver outras coisas. Na filosofia, o critério principal que nós estamos abordando é justamente o pensamento crítico e a criticidade. A capacidade de ouvir uma coisa e fazer uma purificação daquilo que está sendo escutado, né, daquilo que está sendo percebido, para uma resposta melhor. Então, se você olhar para a história da filosofia, você vai ver que a história da filosofia se desenvolve muito assim, né? Geralmente nós temos um filósofo que tem uma escola de discípulos, e nessa escola de discípulos, um discípulo se destaca e discorda do filósofo que lhe deu aula, e assim a história da filosofia ela vai seguindo. Por que essa informação preliminar é importante? Porque em filosofia não existe a ideia, por exemplo, de você decorar uma lista de conceitos ou um exercício padrão que se você decorar uma determinada fórmula você vai conseguir resolver. O convite que a filosofia faz é sempre um convite de pensar a partir de alguém ou pensar a partir de uma provocação. Um filósofo do século passado que eu gosto muito, chamado Michel Foucault, numa das suas entrevistas ele dizia que a prática filosófica, ela é, na verdade ele dizia duas coisas interessantes sobre a filosofia. A primeira que mais me interessa para esse vídeo, que a prática filosófica é o pensamento sobre o pensamento, ou seja, é um processo de voltarmos à reflexão sobre a nossa própria capacidade de pensar para ver se aquilo que nós estamos pensando se encaixa, é adequado àquilo que está sendo dito. Uma coisa interessante. E o Foucault também dizia uma outra vertente sobre o que é a filosofia, que eu acho que é interessante, que a filosofia ela é um modo de ser no mundo, né? Nós filosofamos para aprender a viver a vida, para aprender a nos colocar nesta vida, que também é uma perspectiva bem bacana, sobretudo se você está no ensino médio, se você está assistindo esse vídeo para fazer uma prova, né? Porque, entenda, mais importante para a filosofia do que simplesmente o resultado que você vai alcançar naquela prova, a nota que você vai alcançar, é a experimentação do raciocínio que você faz e o desenvolvimento da sua inteligência que você aplica ao realizar as questões. Isso é o que é mais interessante. Agora, deixando esse prelúdio todo, vamos para o que interessa. Que método você deve utilizar para estudar para a filosofia? Bom, seria muita pretensão minha tentar te dar um método que fosse infalível, né? Cada filósofo, cada escola filosófica, o seu professor de filosofia, eles terão diversos métodos, diversas abordagens. O que eu vou te ensinar aqui é quais são os elementos fundamentais ou os elementos mais básicos que você não pode deixar de considerar ao estudar filosofia. Bom, o primeiro deles
é que quando nós estamos falando de filosofia ocidental, que é a filosofia que nós encontramos nas escolas, nós estamos falando basicamente de pensadores que tentaram responder às urgências ou às questões do tempo em que eles viviam. Então, se você quer entender a filosofia que você está estudando, a primeira coisa que você precisa fazer, sem sombra de dúvidas, é mergulhar em quem é a pessoa que está dizendo aquilo que você está estudando. Então, a primeira coisa a se estudar é a vida do personagem que você está estudando. Vamos dar um exemplo bem básico. Vamos imaginar que você esteja estudando racionalismo. Você jamais vai entender o que é o racionalismo se você não entende quem é René Descartes, em que lugar ele está vivendo, quais são as relações que ele está estabelecendo, qual é o contexto histórico no qual ele está mergulhado. Porque é a partir dessas experiências existenciais concretas que o filósofo vai estar desenvolvendo a sua linguagem e o seu modo de pensamento. Então, a primeira coisa que você tem que estudar é a vida do sujeito. Segundo elemento que você não pode deixar de considerar é quais foram as obras que ele escreveu. Porque a filosofia ela é um campo muito amplo do saber. Então você tem filósofos que vão se dedicar, por exemplo, à questão da linguagem, outros filósofos que vão se dedicar à questão da ética, da política. Então, o que esse filósofo, especificamente que você está estudando, ele produziu? Quais foram os livros que ele produziu? E esses livros estavam tentando tratar de quais assuntos? Porque isso vai te ajudar a selecionar com mais clareza os argumentos e os conceitos com os quais esse filósofo está trabalhando. Okay? Vida, obra. E por último, você estuda a doutrina desse filósofo. De que modo você faz isso? Realmente lendo aquilo que está no seu livro. Se você tiver a oportunidade de baixar alguns pedaços, fragmentos de texto do filósofo para ler, vai valer muito a pena. E lendo aquilo que o seu professor anotou na sala de aula, aquilo que vocês discutiram, isso vai enriquecer você para que você possa ser capaz de entender as questões que vão aparecer na sua prova. É óbvio que um filósofo escreve sempre muito, né? A gente poderia pensar, não sei, vou pegar aqui o Foucault. Imagina, o Foucault escreveu esse livro aqui, que é famosinho. Se você assistiu o filme Tropa de Elite, o Matias estuda esse livro lá no Tropa de Elite, chamado Vigiar e Punir. Imagina que você é meu aluno e vai fazer uma prova sobre Foucault. Eu posso selecionar qualquer fragmento de qualquer parte dessa obra para colocar lá na minha prova para que você possa refletir, pensar e responder. Você não tem como saber qual parte eu vou utilizar. O que o Onde Foucault viveu? Qual é o contexto em que o Foucault está desenvolvendo seu pensamento? Para quem Foucault está escrevendo? Quais são as obras que o Foucault escreveu? E quais são as palavras-chave, os conceitos mais repetidos, os conceitos mais importantes do pensamento Foucaultiano? Se você tiver isso claro na sua cabeça, não importa o que eu vá selecionar desse livro para que você possa fazer a sua prova. Você vai ter um mapa que vai te guiar na hora de solucionar as questões. Tá? Vida, obra, doutrina. Essa tríade, esse tripé, é o que vai garantir o teu sucesso, a tua aprovação. Uma outra coisa que me pediram também nessa pergunta lá do Instagram, além de explicar como estudar filosofia, era se eu podia fazer alguma recomendação de alguns autores para que as pessoas pudessem se aproximar da filosofia, né? Eu tenho por hábito, partilho com você isso, ler pelo menos uma história da filosofia por ano. Então, teriam muitos autores que a gente poderia citar. Mas eu vou deixar apenas 3 para que a gente possa começar aqui. Bom, o primeiro livro de todos é publicado aqui no Brasil pelo selo da Seguinte, ok? Que eu não sei qual é a editora, só reconheço o selo, não sei se é da Companhia das Letras. Companhia das Letras, o selo Seguinte, que é O Mundo de Sofia. Esse livro ele é um romance, não é? Ele é um romance da história da filosofia, então ele não é um livro tão técnico, mas ele é muito interessante porque ele está voltado para um público infanto-juvenil, ali entre os 13 e 16 anos, e ele conta a história de Sofia e o modo como Sofia vai descobrindo a filosofia a partir da própria experiência da vida dela. O livro vale muito a pena, super recomendo. Depois, se você já leu O Mundo de Sofia, ou se você achar que você não é muito fã de romance, eu gostei muito desse livro aqui, chama Aprender a Viver, Filosofia para os Novos Tempos, do Luc Ferry. Luc Ferry foi ministro da Educação na França
E ele escreve um curso de História da Filosofia muito despretensioso, um curso que ele aplicou com os amigos umas férias de verão. Então, o livro ele é bem simples e ele não é completo, ele não trata de todos os filósofos, mas ele trata dos principais nomes da filosofia e pelo menos ele te dá um panorama geral daquilo que é a história da filosofia. A linguagem não é tão difícil e ele tem uma metodologia de explicar a filosofia que eu gosto muito. Ele divide todo o pensamento filosófico sempre em três vertentes, né? Uma teoria, que é o modo como o filósofo lê o mundo, uma ética, que é o modo como nós devemos nos comportar nesse mundo, e uma sabedoria, que é o modo de fazer com que a vida de cada um vale a pena. Super recomendo o livro, Luc Ferry, Aprender a Viver, da editora Objetiva. E se você já está num nível um pouco mais avançado,